Não, tá. Só... Não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia, passaremos à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Então, solicito à primeira secretária que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção 809, moção congratulatória de homenagem ao Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro. Autoria, Paulinho dos Condutores. Moção número 810. Moção de aplausos aos estudantes Lavínia Fanny Rochas dos Santos, 18 anos, e Gustavo Mesquita Alves, 17 anos, da Escola Estadual Professor Francisco Feliciano Ferreira da Silva, pela participação e destaque no projeto da Câmara Jovem de Jacareí. O intuito em 2003, instituído em 2003, o programa Câmara Jovem tem como objetivo despertar à juventude o interesse pela política e pela vida pública, permitindo que estudantes conheçam de perto o funcionamento do Poder Legislativo e a responsabilidade de presentear a população. Lavínia e Gustavo se destacaram pelo empenho e dedicação, qualidades que refletem não apenas sua seriedade no compromisso assumido, mas também o quanto a juventude de Jacareí pode contribuir de forma positiva para a sociedade. Esse exemplo fortalece a democracia, inspira outros jovens e evidencia a importância de iniciativas que incentivam a participação cidadã. Assim, registramos nos atos desta Casa de Leis a presente homenagem, parabenizando os estudantes e a Escola Estadual Professor Francisco Feliciano Ferreira da Silva pela relevante contribuição à formação cidadã e política dos nossos jovens. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2025, autoria vereador Joeques Almeida. Moção número 811, moção de aplausos aos policiais militares Cabo PM Franciele Simões e Major PM Júlio César Domingues, pelo pronto atendimento e atuação decisiva no salvamento da recém-nascida Estela, que se encontrava em estado de engasgo. Ao perceber o risco iminente de vida de sua filha, a mãe Yasmin Santana buscou socorro imediato junto à Polícia Militar. De forma ágil e eficaz, os policiais iniciaram os primeiros socorros e realizaram o encaminhamento rápido da criança ao hospital mais próximo, garantindo a preservação de sua vida. Este ato de bravura, profissionalismo e dedicação ao próximo demonstra o verdadeiro compromisso da Polícia Militar com a proteção da comunidade, reforçando a confiança da população em nossos agentes de segurança. Assim, registramos nos canais desta Casa de Leis da presente homenagem, parabenizando e reconhecendo publicamente a atuação exemplar da Cabo PM Franciele Simões e do Major PM Júlio César Domingues. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2025, autoria Joeques Almeida. Moção 812, moção comemorativa em homenagem ao mês Setembro Amarelo, autoria Paulinho dos Condutores. Moção 813, moção congratulatória ao senhor João Honório da Silva pela passagem do seu aniversário de 105 anos no dia 10 de setembro, autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 814,
Moção congratulatória pela canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, ocorrida no último domingo, 7 de setembro. Autoria, Jean Araújo. Moção 815, moções números 815, 828 e 831. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial da Alfabetização, 8 de setembro. Autoria, vereadores Jean Araújo, Marcelo Dantas e Paulinho Esporte. Moção 806 e 840. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Administrador, 9 de setembro. Autoria dos vereadores Jean Araújo e Valmir do Parque Meia Lua. Moções de números 817, 821, 825, 841. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Médico Veterinário, 9 de setembro. Autoria dos vereadores Jean Araújo, Paulinho do Esporte, Marcelo Dantas e Valmir do Parque Meia Lua. Moção 818 e 832. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. Autoria dos vereadores Jean Araújo e Paulinho do Esporte. Moção 819. Moção de reconhecimento pelo Dia Mundial da Conscientização do Linfoma, celebrado em 15 de setembro. Autoria, Marcelo Dantas. Moção 820, moção de reconhecimento e homenagem pelo Dia Nacional do Caminhoneiro, celebrado anualmente em 16 de setembro. Autoria, Marcelo Dantas. Moção 822, moção de reconhecimento pelo Dia Mundial da Sepse, celebrado em 11 de setembro. Autoria, Marcelo Dantas. Moção 823, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial do Agrônomo, 13 de setembro. Autoria, Paulinho de Esporte. Moção 824, moção de reconhecimento e conscientização pelos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, sancionado em 11 de setembro de 1990. Autoria, Marcelo Dantas. Moção número 826, moção de homenagem e reconhecimento pelo Dia Nacional do Bombeiro, celebrado em 11 de setembro. Autoria, Marcelo Dantas. Moção 827 e 844. Moção de reconhecimento pelo Dia Mundial da Fisioterapia, celebrado em 8 de setembro. Autoria, vereadores Marcelo Dantas e Valmir do Parque Meia Lua. Moção 829. Moção congratulatória em referência ao Dia Internacional da Democracia, celebrado em 15 de setembro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2007, com o objetivo de promover e fortalecer princípios democráticos no mundo, reafirmando que a democracia é um valor universal, baseado na liberdade, no respeito e nos direitos humanos, e na realização de eleições livres e justas. A democracia é o alicerce da cidadania, permitindo que cada indivíduo participe ativamente da vida política, social e econômica, e garantindo que a vontade popular seja respeitada como fundamento da soberania de um povo. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2025, autoria Daniel Mariano. Moção 830, moção congratulatória em referência ao Dia do Cliente, celebrado 15 de setembro. Autoria, Daniel Mariano. Moção 833, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Árbitro de Futebol, 11 de setembro. Autoria, Paulinho dos Condutores. Paulinho do Esporte. Moção 834.
Moção congratulatória à Prefeitura Municipal de Jacareí e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e à secretária a senhora Eliane Biondo Oliveira, à Aconvap, à Associação dos Construtores do Vale do Paraíba, ao Desenvolve Vale, bem como todos os parceiros institucionais e colaboradores envolvidos na realização do Jacareí Summit 2025, Fórum de Desenvolvimento Socioeconômico, realizados nos dias 3 e 4 de setembro de 2025 no Complexo Educamais Paulo Freire. O referido evento consolidou-se como uma iniciativa de elevada relevância para fortalecimento da economia local e regional, promovendo o diálogo entre os setores públicos e privados, instituições acadêmicas, empreendedores e lideranças comunitárias, com uma programação abrangente e qualificada, composta por palestras, painéis temáticos, oficinas e rodas de negócios. O Jacareí Summit 2025 proporcionou um ambiente propício à inovação, à geração de oportunidades e ao desenvolvimento sustentável. Destaca-se ainda a presença de autoridades e especialistas de renome nacional, como o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, senhor Jorge Lima, e o economista e ex-ministro da Fazenda, senhor Maílson da Nóbrega, cujas contribuições enriqueceram sobremaneira os debates e reflexões acerca dos desafios e perspectivas do cenário socioeconômico brasileiro. Diante do êxito da iniciativa e da excelência da condução dos trabalhos manifestados por meio desta moção, todo reconhecimento e apreço aos organizadores, apoiadores e participantes do Jacareí Summit 2025, reiterando nosso compromisso com ações que promovam o progresso, a inovação e a qualidade de vida da população jacareense. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2025, autoria vereadora Maria Amélia. Moção 835. Moção de homenagem pelo Dia do Administrador, celebrado em 9 de setembro. A data marca a assinatura da Lei 4.769 de 1965, que regulamentou a profissão e destaca a relevância dos administradores para o desenvolvimento econômico e social do país, bem como a boa gestão nas organizações. O profissional de administração exerce um papel fundamental ao tomar decisões com competência, equilíbrio e reconhecimento técnico, garantindo que projetos e políticas sejam conduzidos com integridade, transparência e avaliação de riscos. A base da administração está na governança. Sem ela, não é possível avaliar, monitorar ou implementar decisões sólidas que promovam resultados sustentáveis e eficientes a médio e longo prazo. Diante do exposto, parabenizamos os profissionais da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de Jacareí, estendendo homenagem a todos os demais profissionais de administração que atuam em Jacareí nos setores público e privado, contribuindo de forma decisiva para a eficiência, organização e desenvolvimento da cidade. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2025, autoria vereador Marcelo Dantas. Moção número 836. Moção congratulatória à Prefeitura Municipal de Jacareí e às instituições civis e militares pelo sucesso do desfile cívico de 7 de setembro em celebração ao Dia da Independência. Sob o tema Brasil, um país que constrói a sustentabilidade, respeito e união, este ano o evento reuniu milhares de pessoas na Avenida 9 de Julho e destacou valores como empatia, solidariedade e justiça social, relacionando um conceito de independência à responsabilidade ambiental. O desfile contou com a participação do prefeito Celso Florencio, das secretarias municipais, entidades, instituições e órgãos públicos, reforçando o espírito cívico e comunitário da celebração. Entre os momentos mais marcantes, merece destaque a participação do senhor João da Silva, de quase 105 anos, frequentador da Casa Viva Vida, que desfilou
com entusiasmo, orgulho e disposição, evidenciando a importância de valorizar e respeitar as pessoas idosas na sociedade. Sua presença emocionou o público e inspirou todos os presentes. Considerando o exposto, requeremos que esta moção seja encaminhada ao senhor João da Silva, ao gabinete do prefeito, à Secretaria de Governo e Planejamento, à Secretaria de Educação, à Secretaria de Esporte, Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, Fundação Cultural de Jacareí, a Casa Viva Vida, à Guarda Municipal, ao Batalhão de Exército, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro, à Guarda Civil Municipal, ao CEPAC e ao Grupo de Escoteiro 12 de outubro. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2025, autoria Marcelo Dantas. Moção 837, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Endocrinologista, 1º de setembro, autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 838, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Biólogo, 3 de setembro, autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 839, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Alfaiate, 6 de setembro, autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção congratulatória à Prefeitura Municipal de Jacareí, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Celso Florencio, bem como a Secretaria Municipal de Educação, pela brilhante realização do desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, ocorrido 7 de setembro de 2025, na Avenida 9 de Julho. Autoria, vereadora Maria Amélia. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro, autoria Neto Alves. A data busca conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção, do acolhimento humano e da valorização da vida. Neste contexto, destacamos o trabalho fundamental desenvolvido pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, entidade que há décadas oferece apoio emocional, prevenção do suicídio em todo o país, por meio do diálogo fraterno, gratuito e sigiloso. Em especial, ressaltamos a atuação do CVV em nossa cidade, que tem sido referência no amparo às pessoas em sofrimento emocional, promovendo a escuta, a empatia e a esperança. Que esta moção registre o reconhecimento desta Casa Legislativa à dedicação dos voluntários e ao compromisso da CVV com a vida, reafirmando a importância de políticas públicas e iniciativas sociais que fortaleçam a saúde mental da população. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2025, autoria vereador Neto Alves. Moção 845, moção congratulatória ao Dr. Eurico Gonçalves M. Rosa, por ocasião do Dia do Médico Veterinário, comemorado em 9 de setembro. Autoria Silfarne, do Cidade de Salvador. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia da Alfabetização, 8 de setembro. A alfabetização representa o primeiro e mais importante passo para a libertação intelectual do ser humano. É por meio dela que crianças e adultos têm acesso ao conhecimento, à autonomia e ao exercício pela cidadania. Neste dia, rendemos nossa mais sincera homenagem a todos os professores e professoras que, com dedicação, paciência e amor, conduzem as mãos e as mentes de seus alunos nas primeiras letras, palavras e descobertas, seja no início da vida escolar ou na educação de jovens e adultos. Esses educadores cumprem uma missão essencial para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e consciente. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Neto Alves. Moção 847, moção de reconhecimento pelo Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. Mês de setembro é reconhecido como mês amarelo, mês de campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria
criada no ano de 2014, junto ao Conselho Federal de Medicina, organizam nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano, buscando conscientizar a população sobre os fatores de risco e aos comportamentos suicidas e, assim, orientar para que o tratamento adequado dos transtornos mentais, que apresentam mais de 96% dos casos de morte por suicídio. Orientar as pessoas que se encontram em depressão e estar alerta aos sinais para que essas sejam devidamente encaminhadas aos profissionais da saúde, pode evitar mais sofrimentos e perdas. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2025, Silfarnes, Cidade de Salvador. Senhor presidente, não há mais moções a serem lidas. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 468. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação no patrulhamento do entorno da Escola Estadual Professor Dirceu Junqueira de Souza. A presente solicitação se justifica em razão dos relatos de uma briga recente entre adolescentes que possivelmente envolveu a utilização de armas de fogo, gerando um sentimento de insegurança na comunidade escolar. A ocorrência, que representa um risco para a segurança dos alunos, professores e pais, tem causado preocupação a todos que circulam no entorno do local. A intensificação do patrulhamento da Polícia Militar é fundamental para restabelecer a segurança e a tranquilidade no ambiente escolar. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos desse batalhão de Polícia Militar e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Gabriel Belém. Não foi pedido votação. Requerimento 469, a IDP, solicitando o reposicionamento do poste situado na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, número 488, no Jardim Paulistano, zona oeste deste município. Autoria, vereador Jean Araújo. Requerimento 470, a IDP, solicitando a substituição urgente dos postes de madeira localizados na rua Darcy José de Faria, em frente ao número 63, e na rua Valdomiro de Paula, próximos aos numerais 68, 96 e 138, Parque Imperial. Autoria, vereador Jean Araújo. Requerimento 471. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à IDP, solicitando em caráter de extrema urgência a troca do poste localizado na rua Moisés Ruston, número 700, no Parque Itamaraty, neste município. O referido poste encontra-se totalmente danificado pela ação do tempo, com a armação de ferragem já exposta, representando grave risco à população local e a todos os munícipes que circulam pela via. Diante da gravidade da situação e visando a segurança pública, solicitamos que sejam adotadas as medidas necessárias com a máxima brevidade. Foto anexa. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Daniel Mariano. Não foi pedido votação. Senhor presidente, obrigado pela leitura, secretário. Estamos solicitando a troca do poste localizado na rua Moisés Ruston, número 700, bairro Parque Itamaraty. Aqui está o requerimento. Peço à EDP Bandeirantes que tome providência. Vou estar apresentando a foto também. Está muito perigoso esse poste.
parecendo a ferragem aí, pode trazer um acidente no local. Então a gente pede aí uma urgência à EDP Bandeirantes que possa atender esse pedido nosso, esse requerimento aí. Muito obrigado. Requerimento 472. A EDP São Paulo solicitando providências urgentes contra a poda da árvore em conflito com a fiação elétrica na rua Treviso, em frente ao número 83, no Parque Residencial Santa Paula, neste município. Autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 473. Ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando o reforço do patrulhamento policial no Residencial Santa Paula, neste município. Autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 474. A IDP São Paulo solicitando providências urgentes para o alinhamento ou retirada dos fios soltos na Avenida Walter Disney, entre os números 74 e 86, no conjunto São Benedito, neste município. Autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 475. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando a remoção de fios soltos, caídos e pendurados na rua Maria José Siqueira Egídio Carvalho, número 149, no Jardim Emília, e na rua Iracitã Moreira Coimbra, número 42, no Parque Califórnia, neste município. A presente solicitação se justifica em razão da existência de fiação solta e pendurada, o que representa um risco de acidente para pedestres e veículos, além de causar poluição visual e degradação da paisagem urbana. A remoção dos fios soltos e a organização da fiação são necessárias para garantir a segurança da população e o bem-estar da comunidade. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa. E antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Gabriel Belém. Não foi pedido votação. Requerimento 476. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, solicitando atenção aos moradores de Jacareí, São Paulo, que na data de 1/9/2025 tiveram mais uma vez o aumento no valor do pedágio. Este vereador, atendendo às constantes manifestações de munícipes, vem respeitosamente solicitar especial atenção do chefe do Poder Executivo Estadual quanto à situação enfrentada pelos moradores de Jacareí, São Paulo, em relação à cobrança de pedágio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, autorizou o novo reajuste na tarifa, elevando o valor de R$ 7,90 para R$ 8,10. Tal aumento, ainda que aparentemente pequeno, representa significativo impacto para a população local, especialmente para aqueles que precisam utilizar diariamente a praça de pedágio para acessar suas residências e bairros vizinhos, como Veranejal, Igarapés, Irajá, Chácaras de Igaratá, Recanto dos Pássaros, entre outros. Os moradores de Jacareí são obrigados a pagar R$ 8,10 na ida e mais R$ 8,10 na volta, totalizando R$ 16,20 por dia, apenas para se deslocarem até suas casas. Essa realidade tem gerado inúmeras reclamações, uma vez que os cidadãos arcam com o custo de entrar e sair dos bairros em que residem, o que é injusto e penaliza a mobilidade da população local. Diante desse cenário, solicitamos apoio no sentido de interceder junto aos órgãos competentes a fim de viabilizar a isenção do pagamento do pedágio para veículos emplacados em Jacareí, especialmente para aqueles cujos proprietários comprovem a necessidade de trânsito diário pela praça para acesso às suas residências. Tal medida traria maior justiça social e alívio financeiro aos munícipes, resguardando o direito de ir e vir sem que os moradores sejam onerados por um custo que, em essência, inviabiliza a própria permanência em seus lares. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do excelentíssimo senhor governador,
e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, estou mandando esse ofício para o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que ele tome essa providência na cidade de Jacareí e vê se poderia ele fazer, conversando com a CCR Rio São Paulo, para as placas da cidade de Jacareí não pagar pedágio, porque ninguém aguenta mais. Se vocês verem aqui, ó, saindo do Parque Minha Lua a Jardim Veranejal, eu paguei 2 vezes, ida e volta, dá 16 e 20. Então não tem condições. Quando o Marco Aurélio foi implantar essa pedágio na cidade, ele não pensou nisso. Ele deveria pensar que o povo da cidade, quem tem a placa de carro da cidade, não devia pagar, igual em Pindamonhangaba, igual lá do Rio de Janeiro. Não pensou nisso, não pensou no povo. Aí foi a hora do problema seríssimo agora para o povo da cidade. E sempre eles reclamam, por isso que estou mandando isso aí lá para o governador do estado de São Paulo. Requerimento 477. A IDP solicitando providências e informações quanto ao cumprimento do protocolo de atendimento número 4557-15-516, de 7 de agosto de 2025. Autoria, vereador Neto Alves. Requerimento 478. Considerando os inúmeros acidentes que já ocorreram na rodovia Carvalho Pinto, no trecho de Jacareí, onde diversos veículos invadem o canteiro central e acabam caindo nas passagens inferiores que cruzam a rodovia, considerando que essas passagens inferiores são importantes vias rurais que ligam diversos bairros da cidade, que por ali trafegam uma quantidade significativa de veículos diariamente, considerando que por essas passagens também circulam inúmeros pedestres e ciclistas, entre crianças e idosos, e considerando o grande risco que essas pessoas enfrentam diariamente de serem atingidas por veículos que podem ocasionalmente cair nessas passagens inferiores, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício a ecopistas, solicitando a instalação de defensas metálicas ou defensas de concreto no canteiro central da rodovia Carvalho Pinto, no trecho de Jacareí, visando a contenção dos veículos, para impedi-los de caírem nas passagens inferiores, onde podem atingir outros veículos ou até mesmo pedestres. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da Ecopistas, e antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Neto Alves. Não foi pedido votação. Requerimento 479. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à IDP, solicitando a verificação do sistema de proteção da rede elétrica dos bairros Jardim Santa Maria e Prolongamento Santa Maria, neste município, nessa região. O objetivo é sanar possíveis problemas de mau dimensionamento, falhas na instalação, existência de dispositivos antigos ou ocorrência de sobrecargas na rede elétrica que atende aquela área. Solicitamos ainda o envio deste levantamento para que possamos prestar os devidos esclarecimentos à população. Além de moradores que nos procuraram relatando problemas com quedas de energia, o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, está enfrentando problemas de queima de bombas e software inversor na estação elevatória de esgoto localizada na Avenida Malik Assad, na mesma região.
Devido ao problema, estão sendo adotadas medidas para minimizar a situação. Acompanhamento de limpeza do poço, travamento do poço para evitar descarte inadequado, adequação de melhorias na parametrização das proteções com vistoria constante para verificar o estado das boias, entre outras. No entanto, a hipótese atual é que a sobrecorrente que ocorre na área esteja afetando os tiristores da soffit e o IGBT do inversor, ocasionando a queima. O SAAI já está acompanhando a qualidade da energia fornecida pela EDP. Cabe destacar que a estação do SAAI, construída na Avenida Malik Assig, ampliou a coleta e tratamento adequado do esgoto para 13 bairros. A inconsistência da energia elétrica afeta o controle de esgoto, provocando extravasamento na valeta existente na Avenida Orlando Felipe Bonano, que atravessa todo o prolongamento. Destacamos que na região dos bairros Jardim Santa Maria e Prolongamento Santa Maria, o problema da falta de energia elétrica tem sido recorrente, agravado em dias de chuva muito fortes, fazendo com que a população fique no escuro por horas. O problema já foi relatado por meio dos requerimentos 176 e 340, ambos 2025, cujas respostas por parte dessa concessionária foram incongruentes. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria vereadora Maria Amélia, não foi pedido votação. Senhor presidente, eu quero aqui falar com os moradores lá do Prolongamento Santa Maria, também com o Cepinho, presidente do SAI, que nós estamos tentando esse diálogo já junto à EDP, desde o início do ano, com as chuvas, as oscilações que ocorrem nessa região do bairro, causando danos materiais à população. A EDP nos pediu número de instalação, aí eles colocam como não identificado. Nós fizemos como um abaixo-assinado, pegamos todas as aberturas de protocolo de vários munícipes da região e agora, somado mais a reivindicação do SAI, nós estamos pedindo à EDP que tome uma providência. Já indicamos o poste que está em curto para que eles possam verificar as questões das oscilações de energia elétrica lá no Prolongamento Santa Maria e no Santa Maria e também agora afetando o SAI. Requerimento 480. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à CCR Rio SP, solicitando iluminação no viaduto da rodovia Presidente Dutra, KM 161, próximo à empresa BASF, no Parque Meia Lua, neste município. Moradores do referido bairro reclamam da insegurança presente no local devido à ausência de iluminação. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua, não foi pedido votação. Presidente, encaminhando esse ofício à CCR Rio a São Paulo, solicitando a iluminação no viaduto da rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 161, próximo à empresa BASF, no Parque Meia Lua, nesse município. Eu quero mostrar aqui o requerimento e também quero mostrar a foto aqui do viaduto para ver se eles veem aonde que é. CCR Nova Dutra. Por favor, o povo não aguenta mais a escuridão lá. Mas aqui estou durante o dia. Então, a reclamação do povo do Parque Meia Lua e quem passa para aquele local. Peço de favor que coloque a iluminação lá. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 481. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao deputado federal Márcio Alvino,
solicitando a destinação de uma retroescavadeira e um caminhão basculante para atender às demandas da subprefeitura Nilo Máximo neste município. Ressaltamos que a subprefeitura atualmente não dispõe destes equipamentos, o que dificulta a realização de serviços essenciais. A destinação de tais máquinas são de extrema importância para a manutenção das vias públicas, realização de serviços de infraestrutura, apoio em obras, limpezas emergenciais e demais necessidades que frequentemente surgem na região, beneficiando diretamente a população local. A subprefeitura Nilo Máximo, que abrange toda a região leste, possui grande relevância para o município, com considerável extensão territorial e número de moradores, sendo fundamental o fortalecimento da estrutura de serviços públicos prestados pela subprefeitura. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos ao deputado federal, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Silfarne, do Cidade de Salvador. Não foi pedido votação. Presidente, muitos aqui sabem que a Zona Leste é uma das maiores regiões de Jacareí e mais populosa. Então, às vezes, tem muitos pedidos nossos que às vezes nosso não é atendido, né, imediato. Por quê? Porque eles têm uma dificuldade com o maquinário, né? Eles não têm o caminhão, não têm a máquina. Então, com essa máquina e esse caminhão, acredito que o desempenho ali vai ser bem melhor para a subprefeitura, que a gente fala Nilo Máximo, né, mas está no Paraíso. Tá? E é isso aí, muito obrigado. Senhor presidente, não temos mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados da forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informações número 85/2025. Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos da administração pública, especialmente a aplicação de normativas e a gestão de bens e recursos, conforme consagrado no artigo 28, inciso 19, da Lei Orgânica do Município de Jacareí. Considerando que o decreto número 165, de 15 de maio de 2025, regulamentou o recebimento de doações de valores, bens móveis, imóveis, serviços, projetos e obras destinadas ao município, com o objetivo de conferir maior transparência, eficiência e legalidade no processo. Considerando a relevância da formalização de parcerias com a iniciativa privada, organizações da sociedade civil e cidadãos, por meio de doações que contribuam para o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população, considerando que a própria norma prevê a criação de uma comissão especial de análise de doações para avaliar as propostas, a publicidade das doações recebidas no portal da transparência e no Diário Oficial e a possibilidade de reconhecimento público dos doadores, e considerando a necessidade de acompanhar a aplicação do referido decreto e a efetivação das parcerias nele previstas, a fim de garantir que os procedimentos administrativos sejam realizados de forma transparente no estrito interesse público, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Qual o número de propostas de doação de valores, bens, serviços, projetos e obras recebidas pelo município desde a publicação do decreto número 165, de 15 de maio de 2025? 2. Listar todas as doações que foram formalmente aceitas pelo Poder Executivo Municipal, detalhando para cada uma: a. o nome do autor, pessoa física ou jurídica; b. a descrição detalhada do bem, valor, serviço, projeto ou obra doado; c.
o valor estimado da doação, o uso e a destinação final do objeto da doação. 3. Listar todas as propostas de doação que ainda estão em processo de análise sem decisão final de aceitação ou recusa. 4. Para quais doações o município realizou o reconhecimento público dos doadores, conforme o artigo 11 do Decreto 165/2025. Além disso, existe um cronograma ou planejamento para o reconhecimento público dos doadores que já tiveram as suas doações aceitas? 5. Quais foram as composições das comissões especiais de análise de doações criadas para cada proposta recebida, conforme o artigo 4º do Decreto 165/2025? Favor informar o nome e o cargo dos membros de cada comissão. 6. Listar todas as propostas de doação que foram recusadas, informando o nome do proponente e a justificativa para a recusa, conforme as hipóteses previstas no artigo 12 do Decreto 165/2025. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2025. Autoria, vereador Gabriel Belém. Não foi pedido votação. Presidente, a gente fez esse pedido de informação para entender como estão sendo feitas as doações que foram recentemente reguladas pela Prefeitura, doações de pessoas jurídicas, de pessoas físicas privadas para o Poder Público Municipal. A gente tem visto várias comissões especiais de avaliação dessas doações no boletim oficial, mas não tem percebido na cidade onde essas doações estão chegando, estão impactando a população. A gente quer entender o que está sendo doado, quer entender o que os privados que estão doando estão recebendo de contrapartida, para que a gente garanta a transparência, garanta que esse procedimento seja realizado em prol do interesse público. Pedido de informações em votação. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações 86/2025. Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos da administração pública, zelando pela correta aplicação dos recursos e pelo cumprimento dos princípios constitucionais, conforme consagrado no artigo 28, inciso 19 da Lei Orgânica do Município de Jacareí, e considerando que a Constituição Federal estabelece como princípios norteadores da administração pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, vedando práticas que configurem privilégios ou favorecimentos pessoais, considerando o teor da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, e considerando a necessidade de garantir a máxima transparência na gestão de pessoal do município e assegurar à sociedade que o provimento de cargos públicos comissionados atende exclusivamente ao critério do interesse público
e da qualificação técnica em detrimento de laços familiares, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Requer-se o envio de lista com nome e cargos de todos os servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, função de confiança ou função gratificada em todos os órgãos da administração pública municipal, direta e indireta, que possuam vínculos de parentesco, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, com o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais ou com qualquer outro servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito da administração municipal, direta ou indireta. 2. Para cada servidor listado no item anterior, informar de forma individualizada qual o fundamento jurídico, lei municipal, súmula, parecer técnico, decisão judicial, etc., que no entendimento da administração legitima a nomeação e afasta a caracterização de nepotismo. 3. Existe no âmbito da Prefeitura Municipal algum procedimento formal de controle prévio à nomeação, como a exigência de declaração de ausência de parentesco ou a realização de consulta interna para prevenir a ocorrência de nepotismo? A. Em caso positivo, favor detalhar o procedimento e encaminhar cópia da norma que o instituiu, decreto, portaria, instrução normativa, etc., e do respectivo formulário ou termo de declaração. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2025. Autoria, vereador Gabriel Belém. Foi pedido votação. Presidente, todo mundo sabe, todo mundo que acompanha a política sabe que nepotismo é uma prática vedada. Nepotismo é a prática de se contratar parentes, de se contratar parentes que trabalham no mesmo órgão, de um chefe que é parente de um assessor, por exemplo, ou um diretor que é parente de um assessor, mesmo que não sejam no mesmo órgão, sejam em órgãos diferentes. A gente também sabe, todo mundo conhece aqui, todo mundo que trabalha com política em Jacareí sabe que existem diversos casos, inúmeros casos na prefeitura, em que a gente tem presidente que é parente de diretor, tem assessor que é irmão de diretor. Isso é bastante sabido. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, ele define na jurisprudência dele, nos julgados dele, que casos são aceitos, em que você tem a contratação de parentes, e que casos são considerados nepotismo. O nosso pedido de informação é para entender quais são os parentes que trabalham na administração pública, a gente quer a lista de todos, e a gente quer a explicação do porquê que cada um desses parentes não se encaixa nos casos previstos na lei como nepotismo. Isso é uma medida prática e bastante efetiva para garantir a lisura no poder público, na administração pública em Jacareí. Pedido de informações número 86 está em votação. Paulinho. Pedido de informações número 86, aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações 87/2025. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir transparência e plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população,
considerando a necessidade e o acesso à saúde, que é direito de todos e dever do Estado, União, Estados, membros e municípios, considerando o disposto no artigo 198 da Constituição Federal, que estabelece que as ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui o Sistema Único de Saúde, SUS, considerando a atenção domiciliar como incorporação tecnológica de caráter substitutivo ou complementar à intervenção hospitalar de baixa e média complexidade, aos cuidados iniciados nos serviços de atenção à urgência e emergência e complementar à atenção básica, e considerando a portaria número 2029, de 24 de agosto de 2011, que instituiu a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Quais são os requisitos para o usuário do SUS ter acesso à atenção domiciliar fornecida através do programa Melhor em Casa no município de Jacareí? 1.1. Citar de forma detalhada as doenças e tratamentos que garantem o acesso à atenção domiciliar. 2. Quais são os benefícios, serviços fornecidos e quais são os critérios utilizados pelas equipes de saúde ao indicarem o programa Melhor em Casa aos munícipes? 3. Quantos munícipes são atendidos atualmente pelo programa Melhor em Casa no município de Jacareí? 4. Há fila de espera para acessar o programa Melhor em Casa no município de Jacareí? 4.1. Caso positivo, citar a quantidade de pessoas na fila de espera. 5. Quantas equipes multiprofissionais do programa Melhor em Casa o município possui e como é distribuído o atendimento pelos bairros e unidades de saúde? 6. O programa Melhor em Casa, no âmbito de Jacareí, tem disponível para a população as equipes de multiprofissionais de atenção domiciliar, EMAD, multiprofissionais de apoio, EMAP, e multiprofissionais de apoio para reabilitação, EMAP-R. 6.1. Caso positivo, informar a quantidade de profissionais para cada equipe multiprofissional. 7. Existe repasse do governo federal para o município de Jacareí garantir aos munícipes o acesso ao programa Melhor em Casa? 7.1. Se sim, informar o valor que foi ou será repassado no presente ano. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2025. Autoria, vereador Luiz Flávio. Não foi pedido votação. Obrigado, senhor presidente. Só uma questão de ordem aqui, senhor presidente. Chegou aqui para mim um comunicado dos trabalhadores da VET Companhia de Jacareí, estão em greve, não é? E pedir a solidariedade dessa casa, que me parece que está tendo práticas lá antissindicais, não é? Pressionando lá os trabalhadores, tentando frustrar o movimento grevista, que tem uma finalidade: buscar melhores salários, melhores condições de trabalho. Então, deixar aqui minha solidariedade aos trabalhadores da VET Companhia de Jacareí, que encaminharam esse comunicado aqui para o nosso gabinete e pediu para partilhar com os demais vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Não temos mais pedidos de informações. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Agora solicito à primeira secretária que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Donizete Ramos. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento da jovem Emily Maria Gianni Bezerra Melo. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Alziro Altamiro Pereira Neto. Voto formulado pelo vereador Daniel Mariano.
Voto de pesar pelo falecimento de Fabiane do Vale Faria, vítima de feminicídio. Voto formulado por Silfarne, Estado de Salvador, e Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de José Raimundo Pereira. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Benedita Eunice Simplício de Souza. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Senhor presidente, não há mais votos de pesar. Em memória dos entes queridos e todos aqueles que partiram, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio. Passaremos esse instante ao horário da tribuna. Solicito então a primeira secretária que faça chamado dos inscritos para uso dos temas livres. Primeiro Serão inscrito. 12 minutos para cada orador. Pessoal, só para Primeiro- vocês entenderem, não vai